Olá pessoal, aqui é o professor Edson com mais um vídeo sobre a língua inglesa. Esse vídeo, pessoal, é uma complementação ao vídeo anterior, por isso eu vou dar a ele o mesmo título e acrescentar parte 2. Eu estou falando da minha experiência no caminho da fluência. E no vídeo anterior eu falei qual era o nível que eu estava quando eu comecei, há 11 meses atrás, e qual o nível que eu estou agora, depois de me dedicar aos estudos da língua inglesa. Então eu quero, nesse vídeo, compartilhar com você o que eu fiz e o que eu continuo fazendo até eu alcançar a fluência, que eu pretendo daqui a 7 meses estar no C1. O C2 é a pessoa que entende inglês como qualquer pessoa entende a sua língua nativa. Por exemplo, quem está no último grau, que é o C2, ele é craque, ele sabe de tudo da língua. Então, o meu caminho é chegar no C2, mas eu estou mais apressado para chegar no C1, porque o C1 já é independência total. E acho que você deve também mirar no C1. Depois, se quiser virar um craque, se quiser virar um expert, um especialista no ensino da língua, ou mesmo na aprendizagem da língua, que você parte para o C2. Eu vou chegar no C2, mas a minha pressa é ainda este ano, né? Meu prazo é até setembro, né? Que pode ser acrescentado até o fim do ano, não tem problema. O meu objetivo é chegar no C2, tá ok? Sem mais delongas, vamos entrar no vídeo, mas antes queria pedir para você que está assistindo, me vendo aqui pela primeira vez, por favor, se inscreva no canal, tá bom? Porque nós pretendemos lançar muitos mais vídeos nesse canal. Inclusive, eu tenho o projeto de apresentar para você neste canal um curso básico de inglês que vai te ajudar muito nesse caminho. Então, se inscreva para não perder, tá, o anúncio dos próximos vídeos. Não esqueça de apertar o sininho aí e escolher aquela opção que você vê todos os vídeos, que você é avisado de todos os vídeos, tá ok? Então vamos lá. E dá um like aí, tá bom? Pessoal, como foi que eu cheguei aonde estou hoje? Só para lembrar para você, eu comecei do quase nada, né? Do básico, sabia poucas palavras, poucas frases, eu sabia o básico, poucas. Eu tinha um vocabulário muito pouco, menos de 1000 palavras, e hoje eu sei, eu consigo ler qualquer texto normal em inglês. Claro que se você for ler um texto de uma tese de doutorado em inglês, é muito mais difícil, né? Mas um texto normal, feito para nativos, um jornal, qualquer coisa feito para pessoas normais, né? Numa língua normal, sem ter uma dificuldade grande, sem ter palavras rebuscadas, eu consegui entender de 80% a 90%, perto de 90%. Então, tranquilamente eu consigo ler qualquer livro em inglês tranquilamente. Tá bom? Então vamos lá. Primeiro, gente, eu comecei com o estudo de texto com áudio, tá certo? Eu aprendi isso aqui com o professor Mário Vergara. Eu faço o curso do Mário Vergara, o 5.0, e eu aprendi o estudo de texto com áudios, que foi muito útil no início da minha jornada. O que é o estudo do texto com áudio? Se você quiser depois pesquisar, você pode entrar lá no YouTube e pesquisar estudo de texto com áudio, ou ir lá no canal do Mário, que ele vai te explicar o que é o estudo de texto com áudio, tá bom? Mas, rapidinho para te dizer, estudei pelo menos uns 11 textos assim de 4 a 5 laudas, 5 folhas, 4 a 5 páginas, qual era o objetivo fundamental? Você vê o texto em inglês, você aprender aquele texto, aprender mesmo, memorizar aquele texto praticamente, não, claro, cada palavra, mas você chegar num ponto, você estudar todo dia aquele texto e chegar num ponto, você ouvir aquele texto e compreender
80 a 90% daquele texto como se estivesse ouvindo em português. Então você estuda cada linha daquele texto, vê a tradução de cada linha daquele texto, todo dia um pedaço daquele texto, todo dia um parágrafo ou 2 parágrafos daquele texto, aprende cada linha, o que cada linha quer dizer, o que cada palavra, cada expressão quer dizer, e ouve. Tem os áudios também, né? Então, ouve aquele texto, ouve o que você aprendeu, ouve até ficar memorizado. De uma certa forma que você ouve o texto e você sabe o que o texto está dizendo em português, mesmo ouvindo em inglês. Tá certo? Então, para que é isso? É para a gente ter uma base. Por exemplo, você que sabe zero ou sabe quase nada, você precisa passar por essa experiência primeiro. Então, porque muita gente se preocupa falar. Eu quero aprender a falar inglês. Na verdade, falar é o último. Primeiro você tem que ter uma base para falar. Para falar você tem que saber ter palavras. Você tem que ter uma fonte de coisas para poder falar. Então você tem que ter uma base, tem que aprender muitas palavras. O professor Mário calcula que pelo menos 10.000 palavras você tem que saber para você conseguir conversar normalmente com uma pessoa nativa. Então, você que não sabe nem 1.000, tem gente que não sabe nem 50 palavras em inglês, então tem que começar por aí. Tem que começar estudando textos, né? Textos, qualquer texto, desde que sejam textos simples, onde você possa ter o áudio desses textos, tá certo? E aprender esses textos, aprender novas palavras. Então, depois que eu estudei esses textos, eu comecei a usar o Anki. Aliás, já no começo do estudo do texto, o que a gente fazia? Uma das tarefas do estudo do texto com áudio era você estudar, por exemplo, digamos que eu tenha estudado um parágrafo com 10 frases. Então essas frases eram divididas e eu colocava no Anki, né? Que é um aplicativo que auxilia para a gente aprender a memorizar. O que é o Anki? Em rápidas palavras, o Anki é um aplicativo onde você abre ele e coloca aquelas frases que você está aprendendo e ele é programado para te lembrar daquelas frases. Por exemplo, eu vou ver se eu consigo abrir aqui, enquanto a gente está falando, eu vou tentar abrir aqui. Demora um pouquinho ele abrir e a gente continua o vídeo, daqui a pouco eu te mostro. Então, eu usei o Anki e ainda uso o Anki, começando com 0 frases. Hoje eu tenho 6.000 frases, desculpa, no meu Anki, que eu estudo, que serve como base do estudo. É muito importante o uso desse aplicativo, ele ajuda muito a gente a aprender inglês, tá certo? Ele ajuda muito a gente a aprender novas palavras, novas frases, que é o centro de tudo. Você precisa ter uma base, você precisa ter um vocabulário bom, você precisa ouvir o inglês, de preferência acompanhando, né, que é a primeira fase. Depois você começa a ficar mais independente, tá certo? Tá aqui já o Anki aberto, eu vou abrir o meu aqui para você ver como é que funciona rapidinho. O que você faz aqui? Só um instantinho que ele está abrindo aqui. Então eu venho aqui no Anki. Quando você baixar, pode ser baixado no seu computador ou no seu celular. Tem praticamente as mesmas funções e você ainda pode usá-lo na internet. É só conectar o seu e-mail quando você abrir. Para você aprender a usar o Anki, para você aprender como o Anki funciona, você procura no Google também, no YouTube. Por exemplo, o professor Mário Vergara dá uma aula de como usar o Anki, mas eu estou aqui só para te mostrar como é que funciona. Tá aqui, eu tenho vários cartões aqui com várias frases, né? Quando você começar aqui não vai ter nada e você vai adicionar. Você clica aqui em adicionar e aqui você escreve a frase e você coloca um áudio nela, o áudio da frase, e você
tem a frente e tem o verso, tá? Então você escreve, vou te mostrar aqui, um card. Aqui, ó, tá vendo? Essa parte aqui é a frente. Esse vídeo aqui é se a gente quiser colocar vídeo. Se não quiser, faz aqui, por exemplo, a tradução, tá? Frente e verso. E aí ele grava todas as frases que você colocar nele. E todos os dias que você abre nele, ele tem aquelas frases para você fazer uma revisão. É uma revisão programada. Então, digamos que você aprendeu uma frase hoje, colocou no Anki, você sabe o que quer dizer aquela frase em inglês, em português, português. Amanhã ele abre para ver se você sabe mesmo. Se você souber, tem um botãozinho você apertar. Bom, quer dizer, eu sei. Bom, o que vai acontecer? Essa frase vai aparecer para você 3 dias depois. Se você lembrar, continuar lembrando, ela vai aparecer 7 dias depois, 15 dias depois, 1 mês depois, sempre para você ficar reforçando a tua memória. É um aplicativo trabalhado, feito, planejado, cientificamente para te ajudar a memorizar a frase. E o Anki tem me ajudado muito na aprendizagem da língua inglesa, tá certo? Só para repetir, eu tenho 6.000 frases no Anki e ele me ajudou com o meu estudo muito, tá bom? Depois eu posso acrescentar para vocês te ajudar mais. Outra coisa que eu fiz, depois de estudar aqueles textos, colocar todos esses textos no Anki, frase por frase, aprender aquelas frases, a gente já se torna um pouco mais independente. Aí a gente não precisa mais daqueles textos. O que a gente faz? A gente vai começar a minerar frases. Eu comecei a minerar frases. Ou seja, eu tenho um livro aqui, estou lendo um livro em inglês, e aí eu pego frases que eu sei ela, porque eu já tenho uma base, eu sei da frase, mas tem uma palavra que eu não sei naquela frase. O que eu faço? Eu pego aquela frase, coloco no Anki, destaco aquela palavra que eu não sei, traduzo aquela palavra e aprendo só aquela palavra, porque o restante da frase eu já sei. É a mineração de frase que eles chamam de a mais, ou seja, é uma frase que eu já sei tudo, menos uma palavra que tem lá, uma expressãozinha que tem lá. Então eu faço isso pelo menos 10 frases por dia, 10 novas frases, 10 novas palavras no meu estudo, tá certo? Então eu gasto aí com o Anki pelo menos meia hora para fazer esse processo, tá certo? Outra coisa que eu faço, só repetindo aqui para você não se perder, tá? Essa primeira parte aqui, o estudo de textos com o Anki, é passado. Eu não faço mais isso, eu continuo fazendo outras coisas, porque isso aqui é só na base, é só para a gente aprender novas palavras, como é que se diz? Aumentar o nosso vocabulário, que sai de 500, 50, 1.000 palavras para 2.000. Por exemplo, com esses 11 textos aqui, eu tive condição de aprender umas 1.000 palavras novas. Isso já me dá uma base para se tornar independente, para já ir estudar sem esses textos, já com outros textos, por exemplo. E aqui na mineração de frases, o que a gente faz? A gente está assistindo uma série, por exemplo, em inglês, com a legenda em inglês. O que você faz? Por exemplo, você pode, nos primeiros minutos da série, você pode parar, pegar uma frase que você sabe, mas tem uma palavra que está te atrapalhando e você não sabe, você pega, traduz aquela palavra, coloca no Anki para aprender aquela palavra. Então, assim vai, ou um livro e etc. Eu fiz, por exemplo, com a Bíblia em inglês. Como eu tenho certa intimidade com a Bíblia em português, para ler a Bíblia em inglês fica mais fácil. Então, eu aproveitava, lia o trecho da Bíblia, aquelas frases que tinha uma ou duas palavras que eu não sabia, eu colocava no Anki, traduzia a palavra que eu não sabia para aprender. Isso me ajudou muito, tá ok? E com o tempo eu consegui de um amigo já um monte de frases prontas, né? Um monte de frases prontas. Então, não precisei mais de ter esse trabalho de
ficar minerando, ficar procurando frases, né? Porque as frases que eles me mandaram umas 4.000 ou mais frases, boa parte dela realmente eu já sabia. Então, e as palavras que eu não sabia, eu colocava lá e aprendia, e continuo aprendendo com essas frases, tá? Mas você pode fazer isso você mesmo, minerando, e ainda dá mais rendimento para você, tá certo? Outra coisa que eu continuo fazendo, além da mineração, aprendendo cada dia 10 frases pelo menos, tem dia que eu aprendo 20, assistir e ouvir vídeos em inglês. Depois, no começo não é bom, porque no começo você assistir um vídeo em inglês ou ouvir o rádio em inglês, parece um ET falando. Mas quando você já tem uma base, quando você já aprendeu muitas palavras, isso aqui já te ajuda, porque quanto mais você ouve, se assistir aqui é porque é vídeo, mas o segredo aqui é ouvir. Quanto mais você ouve, mais você aprende. Porque o processo de aprendizagem de uma linguagem, a melhor forma de aprender uma linguagem é ouvindo. Como é que a gente aprendeu português? Ouvindo. Nós passamos quantos anos ouvindo? 1 ano, 2 anos. Uma criança, um crescimento normal, passa mais de 1 ano só ouvindo, falando quase nada. Então, só de 2 anos para frente que ela começa a falar frases mais perfeitas, mas ainda são poucas, ela ainda tem pouco material para usar. Então, o que ela vai fazendo? Ela vai continuando ouvindo. 5 anos. Quanto mais tempo ela ouve, mais tempo ela fica boa no idioma. É do mesmo jeito com a língua inglesa. A gente precisa ouvir. Então, isso é muito importante. Depois de você passar pela primeira fase, eu passei a fase da base, a fase de estudar textos prontos e ouvir os áudios e acompanhar, aí vem essa fase de você ouvir e aprender todo dia palavras novas. Ouve e aprende novas palavras. Ouve e aprende novas palavras todos os dias. Isso vai te fazer crescer diariamente. E outra coisa que eu faço, né? Eu leio a Bíblia em inglês com áudio todos os dias, pelo menos 20 minutos. Né? Pelo menos 20 minutos. É muito fácil você... é esse site aqui, por exemplo. Tem esse site aqui. Aí eu pego, clico aqui, aí eu tenho o áudio e eu tenho o texto. Como eu conheço a maioria das palavras, eu vou lendo. Isso treina como eu falo aquela palavra, porque um dos problemas do idioma é como falar uma palavra, que é diferente. Isso aqui, enquanto eu leio, enquanto eu treino, deixa eu ver se você está me ouvindo direitinho aqui. Vou desligar o áudio aqui. Então, enquanto eu leio, eu treino meu ouvido. Por exemplo, se eu não sei dizer essa palavra aqui, digamos que eu não sei dizer essa palavra. Como é essa palavra em inglês? Em português eu diria hobbies. Em inglês não é hobbies, é robes. Como é que eu sei? Como é que o meu cérebro vai aprender isso? Ouvindo. Quanto mais vezes eu ouvir essa palavra, mais fácil vai ser para me lembrar. Tá certo? E enquanto eu leio e ouço, eu aprendo a palavra também olhando para ela. Eu vejo o som dela, ouço o som dela e vejo como ela é escrita. 2 benefícios. Tá certo? E esse site aí tem um aplicativo. Funciona no celular e funciona no computador. Tá certo? Então é isso que eu faço, foi isso que eu fiz. E é isso que eu estou fazendo, basicamente é isso. Para me tornar fluente em inglês. Tá bom? Um grande abraço. Compartilhe esse vídeo agora, tá certo? Não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Tchau. Até mais.